Tudo começou em uma noite que parecia completamente comum. Eu estava exausto depois de um longo dia no trabalho, reuniões intermináveis, prazos apertados, aquela sensação sufocante de que, por mais que eu me esforçasse, nunca seria o suficiente. Quando finalmente cheguei em casa, mal conseguia manter os olhos abertos. Joguei minha mochila no sofá, fiz um café instantâneo só para relaxar um pouco e desabei na cama sem nem trocar de roupa. Eu esperava que o sono viesse como sempre vinha, pesado e sem interrupções. Mas, dessa vez, algo foi diferente. No início, o sonho parecia normal. Eu estava caminhando por uma rua escura, cercada por árvores altas cujos galhos se entrelaçavam acima da minha cabeça, formando um túnel sombrio. Não havia luzes, apenas uma tênue claridade que parecia vir de lugar nenhum. Era como se o próprio ar brilhasse levemente, mas de forma fria, quase metálica. Meu coração começou a bater mais rápido, embora eu não soubesse por quê. A cena era inquietante, mas ao mesmo tempo familiar, como se eu já tivesse estado ali antes, em algum outro momento da minha vida. Então, eu o vi. Ele estava parado à distância, imóvel, observando-me. No começo, achei que fosse apenas uma sombra ou uma ilusão causada pela pouca luz. Mas, quando me aproximei, percebi que era real. Um homem alto, vestindo um casaco preto que parecia antigo, com golas largas e botões dourados. Seu rosto estava meio escondido pela penumbra, mas pude ver seus olhos, escuros, profundos, como poços sem fundo. Ele me encarava fixamente, como se tentasse transmitir algo sem palavras. Tentei falar, perguntar quem ele era ou o que queria, mas minha voz não saía. Era como se algo estivesse me impedindo de emitir qualquer som. Ele, por outro lado, permanecia em silêncio, mas havia algo em sua postura que sugeria urgência. Ele segurava algo nas mãos, um objeto pequeno, mas que eu não conseguia identificar por causa da distância. Parecia brilhar fracamente, como se fosse feito de vidro ou metal polido. De repente, ele levantou o braço, como se quisesse me chamar. Mas antes que eu pudesse dar um passo em sua direção, tudo desapareceu. A cena se dissolveu em um borrão cinzento, e eu acordei ofegante, com o coração martelando no peito. Levei alguns minutos para perceber que estava em casa, na minha cama. O quarto estava escuro e silencioso, exceto pelo tic-tac do relógio na parede. Tentei me convencer de que tinha sido apenas um sonho, mas algo me incomodava. Aquele homem, aquele olhar, parecia tão real que eu ainda sentia sua presença pairando sobre mim. Passei o resto da noite inquieto, revirando-me na cama. Quando finalmente consegui dormir novamente, o sonho não voltou. Ou pelo menos foi o que pensei. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, tentei esquecer aquilo. Só um sonho estranho, disse a mim mesmo. Nada demais. Mas, durante todo o dia, aquela imagem me perseguia. O homem de casaco preto, seu olhar penetrante, o objeto misterioso em suas mãos. Tudo parecia gravado na minha memória, como se fosse algo que eu precisava lembrar. E então, na noite seguinte, ele voltou. Dessa vez, ele estava mais perto. Eu podia ver seu rosto com mais clareza, traços angulosos, cabelos escuros, uma expressão tensa, como se ele estivesse lutando contra algo invisível. Ele continuava segurando aquele objeto brilhante, mas agora parecia maior, mais definido. Era uma esfera, pulsando com uma luz suave e intermitente. Ele estendeu a mão para mim, como se quisesse que eu a pegasse, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, acordei novamente. Agora, eu sabia que aquilo não era normal. Não era apenas um sonho aleatório. Ele estava tentando me alcançar, de alguma forma. Mas por quê? E quem era ele? As noites seguintes foram iguais. Ele aparecia cada vez mais perto, como se estivesse atravessando algum tipo de barreira invisível. E eu começava a sentir algo estranho acontecendo comigo durante o dia. Sons inexplicáveis ecoavam pela casa. Sombras pareciam se mover quando eu não estava olhando. Até o ar parecia mais pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Comecei a temer o momento de dormir, mas, ao mesmo tempo, sabia que precisava descobrir quem ele era e o que ele queria. Porque, no fundo, eu sentia que isso não era apenas sobre ele. Era sobre mim também. Na sexta noite consecutiva, eu já sabia que ele viria. Não havia como escapar.
Por mais que eu tentasse me convencer de que era apenas um sonho, algo dentro de mim reconhecia aquilo como real, ou pelo menos tão real quanto qualquer outra coisa na minha vida. Eu estava exausto, não só fisicamente, mas mentalmente. Cada vez que fechava os olhos, sentia aquele peso estranho, como se estivesse sendo puxado para outro lugar. Decidi resistir. Não podia continuar assim, vivendo sob essa nuvem de incerteza. Tentei ficar acordado até tarde, assistindo filmes antigos, bebendo café preto. O relógio marcava 2h37 da manhã quando finalmente sucumbi ao cansaço. Meu corpo desabou na cama e, antes mesmo de perceber, eu estava lá novamente. Mas desta vez foi diferente. O cenário não era mais a mesma rua escura com árvores altas. Em vez disso, eu estava em um espaço vazio, branco e infinito, como se estivesse flutuando em um vácuo sem fim. Não havia chão, paredes ou teto, apenas aquele brilho suave que parecia emanar de lugar nenhum. E lá estava ele, mais próximo do que nunca. Ele estava parado a poucos metros de distância, seu casaco preto contrastando com o ambiente monocromático. Seus olhos escuros me fixavam com uma intensidade que me deixava desconfortável. Desta vez, ele falou. Sua voz ecoava, como se viesse de várias direções ao mesmo tempo. Você precisa me ouvir, disse ele, sua expressão séria. Não há muito tempo. Eu queria responder, perguntar quem ele era e o que ele queria, mas minha boca não se movia. Era como se meu corpo inteiro estivesse preso, incapaz de reagir. Ele deu um passo à frente, aproximando-se ainda mais. Pude ver claramente o objeto que ele segurava nas mãos, uma pequena esfera prateada, pulsando com uma luz suave e hipnotizante. Parecia vibrar levemente, como se tivesse vida própria. Isso é importante, continuou ele, levantando a esfera para que eu pudesse vê-la melhor. Eles estão vindo. Você precisa estar preparado. Antes que eu pudesse processar suas palavras, ele estendeu a mão, como se quisesse me entregar a esfera. Mas, no momento em que nossos dedos quase se tocaram, tudo começou a tremer. O espaço branco ao nosso redor se fragmentou, como o vidro quebrando, revelando brechas negras por trás. Uma sensação de pânico tomou conta de mim, e então eu acordei. Meu coração estava disparado, e eu estava coberto de suor. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava me orientar. Isso tem que acabar, pensei, ofegante. Mas algo me dizia que aquela seria a última noite. Eu precisava descobrir quem ele era e o que ele queria. Se fosse real, eu precisava enfrentá-lo. Se fosse um sonho, eu precisava entender por que ele estava me assombrando. Passaram-se horas enquanto eu tentava me acalmar. Fiquei andando pela casa, olhando pela janela para as ruas desertas lá fora. O silêncio da madrugada era opressivo, e cada som, o vento balançando as árvores, o rangido das tábuas do assoalho, parecia amplificado. Eu não conseguia tirar aquele homem da cabeça. Quem era ele? O que significava aquela esfera? E o que ele quis dizer com eles estão vindo? Então, aconteceu. De repente, ouvi batidas à porta. Congelei. Eram 6h15 da manhã. Quem poderia estar batendo aquela hora? Moro sozinho, e ninguém costuma aparecer sem avisar. As batidas eram firmes, insistentes, como se quem quer que fosse soubesse que eu estava ali dentro. Meu coração começou a bater ainda mais rápido. Peguei meu celular, pronto para ligar para a polícia, mas hesitei. E se fosse algo simples, um vizinho pedindo ajuda, ou talvez um entregador perdido? Respirei fundo e caminhei lentamente até a porta. Olhei pelo olho mágico e, por um momento, não consegui acreditar no que vi. Era ele. O homem dos meus sonhos estava parado na minha porta, vestindo o mesmo casaco preto, com a mesma expressão séria. Ele parecia real. Não era uma alucinação, não era um fantasma. Ele estava ali, em carne e osso, como qualquer outra pessoa. Abri a porta devagar, minha mente girando em 1000 direções diferentes. Ele me encarou por um momento, como se estivesse avaliando minha reação. Então, disse, finalmente nos encontramos. Minha garganta estava seca e minhas pernas tremiam. Tudo o que consegui fazer foi gaguejar. Quem? Quem é você? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, entrou na minha casa sem pedir licença, como se já soubesse que eu não conseguiria negar. Fechei a porta atrás dele, ainda atordoado, e o segui até a sala.
Ele se sentou no sofá, cruzando as pernas calmamente, como se estivesse em sua própria casa. Meu nome é Gabriel, disse ele, finalmente. E você precisa entender uma coisa: isso não é coincidência. Você foi escolhido. Escolhido para quê? Perguntei, incrédulo. Minha mente estava uma bagunça. Parte de mim queria rir, achando que aquilo era algum tipo de pegadinha. Mas outra parte sabia que era real. Muito real. Gabriel suspirou, como se estivesse prestes a explicar algo extremamente complicado para uma criança. Existem coisas que você ainda não sabe sobre si mesmo, disse ele, sua voz calma, mas carregada de urgência. Coisas que vão além do que você considera realidade. Você tem uma habilidade rara, algo que poucas pessoas possuem. E isso faz de você um alvo. Um alvo? Repeti, confuso. Alvo de quem? Deles, respondeu ele, apontando para o teto, como se indicasse algo invisível. Eles estão observando você há muito tempo. E agora que você começou a acessar esse mundo através dos seus sonhos, eles sabem que chegou a hora. Eu queria protestar, dizer que aquilo era loucura, mas algo me impedia. Havia uma verdade em suas palavras, algo que eu não conseguia ignorar. Eu sabia, no fundo, que ele estava certo. Tudo o que eu tinha vivido nos últimos dias, os sonhos, as sensações estranhas, as sombras que pareciam se mover sozinhas, fazia sentido agora. Ou pelo menos começava a fazer. O que eu faço? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Gabriel sorriu levemente, como se estivesse satisfeito por eu finalmente ter aceitado a situação. Primeiro, você precisa aprender a controlar seus sonhos. Eles são a chave para tudo. Segundo, você precisa confiar em mim. Eu posso te ajudar, mas o caminho não será fácil. Eles vão tentar te encontrar. E quando fizerem, você precisará estar preparado. Ele tirou algo do bolso de seu casaco, a mesma esfera prateada que eu tinha visto nos meus sonhos. Ela brilhava fracamente em sua mão, pulsando como um coração vivo. Ele a colocou sobre a mesa de centro e a empurrou em minha direção. Isso vai te proteger por enquanto, disse ele. Mas não por muito tempo. Você precisa aprender a usá-la. E rápido. Fiquei olhando para a esfera, dividido entre medo e fascínio. Aquilo era real. Tudo era real. E eu sabia, naquele momento, que minha vida nunca mais seria a mesma. Depois daquela manhã surreal com Gabriel sentado no meu sofá, minha vida virou um turbilhão de perguntas sem respostas. Ele havia deixado a esfera prateada sobre a mesa antes de sair, dizendo apenas que eu precisava aprender a usá-la. Mas como? O que exatamente aquilo fazia? E quem eram eles? Eu me sentia como uma marionete em um palco cujas cordas estavam sendo puxadas por mãos invisíveis. Nos dias seguintes, tentei retomar minha rotina normal, mas era impossível ignorar o peso do que estava acontecendo. Cada som estranho na casa, cada movimento nas sombras, me fazia lembrar das palavras de Gabriel. Eles estão vindo. Eu começava a questionar até mesmo coisas simples, como se alguém me observava enquanto eu caminhava pela rua ou se os carros que passavam eram realmente aleatórios. Era como se o mundo inteiro tivesse se tornado uma teia de mistérios. Mas o que mais me incomodava era a esfera. Ela ficava ali, sobre a mesa, pulsando suavemente, como se estivesse viva. Às vezes, eu jurava que ela emitia um leve zumbido, quase imperceptível, como o som de uma abelha distante. Eu não conseguia tocá-la, algo dentro de mim me impedia. Era como se ela fosse sagrada, ou talvez perigosa. Eu só sabia que ela era importante, e que sua presença ali mudava tudo. Gabriel apareceu novamente 2 dias depois. Desta vez, ele entrou sem bater, como se já soubesse que eu não iria resistir. Estava vestido com o mesmo casaco preto, mas parecia diferente, mais cansado, como se estivesse carregando um fardo pesado. Ele se sentou à mesa da cozinha e me encarou por um longo momento antes de dizer qualquer coisa. Você tem feito perguntas, disse ele. Finalmente, sua voz baixa e firme. Mas as respostas não são fáceis. O que você precisa entender é que isso vai além de você. Muito além. Eu me sentei à sua frente, tentando manter a calma, mas meu coração estava acelerado. Tudo o que eu queria era entender. Me explique, pedi, minha voz trêmula. Quem são eles? Por que eu? O que essa esfera faz? Gabriel suspirou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras.
Existem dimensões paralelas, mundos que existem simultaneamente ao nosso, mas que a maioria das pessoas nunca percebe. Alguns indivíduos, como você, têm a capacidade de acessar esses mundos através dos sonhos. Essa habilidade é rara, e aqueles que a possuem são chamados de transitores. Você é um deles. Eu encarei, incrédulo. Transitores? Isso parece loucura. Parece porque você ainda não compreende, disse ele, inclinando-se para frente. Os sonhos são portais. Quando você sonha, você não está apenas descansando. Você está viajando. A esfera é uma chave, uma ferramenta que pode ajudar você a controlar essas viagens. Sem ela, você está vulnerável. Eles podem te encontrar. Quem são eles? Insisti. Gabriel hesitou, como se estivesse decidindo até onde podia ir. Eles são caçadores. Uma facção que existe entre os mundos. Eles procuram pessoas como você, transitores, porque sua habilidade é valiosa. Eles querem capturá-los, usá-los para seus próprios propósitos. E quando encontram alguém como você, eles não param até conseguirem o que querem. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquilo soava como algo saído de um filme de ficção científica, mas, ao mesmo tempo, fazia sentido. Tudo o que eu tinha vivido nos últimos dias, os sonhos, a sensação de ser observado, a presença de Gabriel, apontava para algo maior do que eu podia imaginar. E o que eles querem comigo? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Eles querem o que você pode fazer, respondeu Gabriel. Sua habilidade de atravessar mundos é poderosa. Se eles conseguirem te controlar, podem usar isso para manipular realidades, para moldar o que acontece aqui em outros lugares. Aquela ideia me deixou nauseado. Eu não queria nada disso. Só queria voltar à minha vida normal, antes de tudo isso começar. Mas sabia, no fundo, que isso não era mais possível. E a esfera? Perguntei, olhando para o objeto sobre a mesa. O que ela faz exatamente? Gabriel pegou a esfera e a segurou nas mãos, como se estivesse avaliando-a. Ela é uma âncora, um dispositivo que te conecta ao seu próprio mundo enquanto você viaja pelos sonhos. Sem ela, você pode se perder entre as dimensões. Pode acabar preso em algum lugar de onde nunca conseguirá voltar. Mas ela também é uma arma. Pode proteger você deles, se souber como usá-la. Ele colocou a esfera de volta na mesa e me encarou. Você precisa aprender a controlar seus sonhos. Precisa aprender a navegar entre os mundos. É a única maneira de sobreviver. E como eu faço isso? Perguntei, desesperado. Gabriel sorriu levemente, mas não havia humor em seu rosto. Não é algo que eu possa ensinar completamente. Parte disso depende de você. Mas posso te guiar. Posso te mostrar o básico. O resto, bem, você vai ter que descobrir sozinho. Ele se levantou e começou a andar pela sala, como se estivesse pensando em algo. Então, parou e olhou para mim. Amanhã à noite vamos começar. Você precisa estar preparado. Durma cedo. E não tenha medo. O medo só vai te atrapalhar. Com isso, ele saiu, deixando-me sozinho novamente com a esfera e meus pensamentos. Naquela noite, tentei seguir as instruções de Gabriel. Deitei-me na cama, tentando relaxar, mas minha mente estava agitada. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. E então, os sonhos começaram novamente. Desta vez, eu estava em um lugar diferente. Era uma paisagem vasta e desolada, coberta por uma névoa densa que parecia engolir tudo ao meu redor. Ao longe, vi uma figura familiar, Gabriel. Ele estava parado, esperando por mim. Está funcionando, disse ele, quando cheguei mais perto. Você está aprendendo a controlar. Controlar o quê? Perguntei, confuso. Seus sonhos. Este lugar é um ponto intermediário entre os mundos. Um espaço onde você pode treinar. Mas cuidado, nem tudo aqui é seguro. Antes que eu pudesse perguntar mais, ouvi algo. Um som distante, como um rugido baixo que ecoava pela névoa. Gabriel olhou ao redor, alerta. Eles estão próximos, disse ele, tenso. Você precisa acordar. Agora. Tentei abrir os olhos, mas era como se algo me prendesse ali. A névoa começou a girar ao meu redor, formando sombras que se moviam rapidamente. Então, senti uma dor aguda na testa, como se algo estivesse tentando entrar na minha mente.
Acordei gritando, suando frio. Minha cabeça latejava e a esfera na mesa brilhava intensamente, como se estivesse reagindo ao que tinha acontecido. Sabia, naquele momento, que Gabriel estava certo. Eu não podia mais fugir. Precisava aprender a controlar isso. Precisava lutar. Nos dias seguintes, à minha primeira viagem ao ponto intermediário entre os mundos, tudo parecia estar mudando rapidamente, tanto dentro de mim quanto ao meu redor. Gabriel aparecia com frequência, sempre trazendo novas informações e instruções que eu mal conseguia processar. Ele me explicava conceitos que pareciam impossíveis de entender completamente, dimensões paralelas, portais oníricos, energias interdimensionais. Cada palavra que ele dizia soava como algo saído de um livro de ficção científica, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era real. Tudo fazia sentido demais para ser apenas imaginação. A esfera prateada continuava sobre a mesa da minha sala, pulsando com uma luz suave e constante. Ela parecia viva, como se estivesse conectada a mim de alguma forma. Gabriel me disse que ela era mais do que uma âncora ou uma ferramenta de proteção. Ela era uma extensão da minha própria consciência. Quanto mais eu aprendesse a usá-la, mais forte ela se tornaria. Mas também havia um aviso implícito. Se eu falhasse em controlá-la, poderia perder o controle de mim mesmo. Gabriel começou a me ensinar técnicas para navegar pelos sonhos. Ele me explicou que, enquanto dormia, eu podia acessar diferentes camadas da realidade, cada uma delas representando um mundo distinto. Algumas dessas camadas eram seguras, outras eram perigosas. E havia ainda as áreas sombrias, lugares onde eles viviam. Caçadores se patrulhavam os limites entre os mundos, procurando por pessoas como eu. Você precisa aprender a reconhecer os sinais, disse Gabriel durante uma de suas visitas. Se sentir medo ou incerteza enquanto estiver sonhando, isso pode atrair a atenção deles. Sua mente é como um farol. Se você deixar que o medo domine, eles vão te encontrar. Eu ouvia atentamente, tentando absorver tudo o que ele dizia. Mas, por mais que eu quisesse confiar nele, havia algo em sua postura que me deixava inquieto. Ele parecia saber muito mais do que estava compartilhando, como se estivesse escondendo partes importantes da história. Eu queria perguntar, confrontá-lo, mas algo me impedia. Talvez fosse medo de descobrir algo que eu não estava pronto para enfrentar. Naquela noite, tentei aplicar o que Gabriel havia me ensinado. Deitei-me na cama, fechei os olhos e me concentrei em manter a mente calma. Visualizei a esfera prateada em minha mente, sentindo sua energia pulsante. Lentamente, comecei a entrar em um estado de semissono, como se estivesse flutuando em direção a algum lugar desconhecido. Quando abri os olhos, eu estava novamente no ponto intermediário, aquela paisagem vasta e desolada coberta por névoa densa. Desta vez, porém, algo estava diferente. A névoa parecia mais espessa, quase sólida, e o ar vibrava com uma energia estranha. Ao longe, vi Gabriel parado, esperando por mim. Você está progredindo, disse ele, quando cheguei mais perto. Mas ainda tem muito a aprender. Antes que eu pudesse responder, ouvi aquele som novamente. O rugido baixo e distante ecoou pela névoa, fazendo o chão tremer levemente sob meus pés. Gabriel olhou ao redor, tenso. Eles estão próximos, murmurou ele, sua voz carregada de urgência. Precisamos sair daqui. Mas, antes que pudéssemos nos mover, a névoa começou a girar rapidamente, formando sombras que se agitavam como criaturas vivas. Uma figura emergiu da escuridão, alta, envolta em uma capa negra, com olhos brilhantes como brasas. Era um dos caçadores. É tarde demais, disse a figura, sua voz grave e distorcida. Ele já nos pertence. Senti um frio percorrer minha espinha. Olhei para Gabriel, que parecia estar calculando algo rapidamente. Corra! Gritou ele, empurrando-me para trás. Volte para o seu mundo. Tentei seguir suas instruções, mas era como se algo estivesse me prendendo ali. A figura avançou, estendendo uma mão enluvada em minha direção. Senti uma dor aguda na testa, como se algo estivesse tentando invadir minha mente. Minha visão começou a escurecer, e então acordei gritando, suando frio. Minha cabeça latejava, e a esfera na mesa brilhava intensamente, como se estivesse reagindo ao que tinha acontecido. Eu tremia, tentando recuperar o fôlego. Sabia que aquilo não era mais um jogo. Eles estavam realmente me caçando.
Nos dias seguintes, Gabriel passou a me visitar com mais frequência, ensinando-me técnicas mais avançadas para proteger minha mente. Ele me explicou que a esfera era mais do que uma ferramenta. Ela era uma conexão direta com o meu subconsciente. Para usá-la corretamente, eu precisava aprender a controlar minhas emoções e pensamentos, especialmente durante os sonhos. O medo é sua maior fraqueza, disse-lhe certa vez, enquanto observávamos a esfera juntos. Quando você sente medo, eles podem te encontrar, mas, se você conseguir transformar esse medo em força, eles não terão poder sobre você. Foi então que ele revelou algo que mudou tudo. Há algo que você precisa saber sobre si mesmo, disse Gabriel, sua expressão séria. Você não foi escolhido por acaso. Você nasceu com essa habilidade. Seus ancestrais também eram transitores. Eles lutaram contra eles por gerações, mas muitos foram capturados. Alguns até se renderam. O que você está dizendo? Perguntei, confuso. Estou dizendo que isso não é apenas sobre você. É sobre sua linhagem, sua família. Eles sabem disso. Eles estão te caçando porque sabem que você pode ser a chave para algo maior. Aquela revelação me deixou atordoado. Nunca imaginei que minha vida pudesse estar conectada a algo tão antigo e profundo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim começava a fazer sentido. As memórias vagas de histórias contadas por minha avó quando eu era criança, sobre sonhos que previam o futuro. Os pesadelos recorrentes que eu tinha desde pequeno. Tudo parecia se encaixar. Gabriel continuou. Você precisa decidir o que vai fazer. Pode continuar lutando, aprender a controlar seus poderes e enfrentar eles. Ou pode tentar fugir. Mas saiba que, se escolher fugir, eles nunca vão parar de te procurar. Eu sabia que não havia escolha. Fugir não era uma opção. Eu precisava lutar. Nos dias seguintes, Gabriel intensificou o meu treinamento. Ele me ensinou a usar a esfera para criar barreiras mentais, bloqueando qualquer tentativa de invasão. Também me mostrou como acessar diferentes camadas da realidade, explorando mundos que eu jamais imaginaria existir. Cada nova experiência era ao mesmo tempo fascinante e assustadora. Mas, com o progresso, veio a ameaça. Certa noite, enquanto eu dormia, tive outro sonho, ou melhor, um pesadelo. Dessa vez, não era Gabriel quem me visitava. Era uma figura sombria, envolta em névoa. Ela me ofereceu um acordo. Venha conosco, disse a figura, sua voz sedutora e ameaçadora ao mesmo tempo. Você pode ter poder além da sua imaginação. Ou pode continuar lutando e perder tudo. Acordei assustado, com o coração disparado. Sabia que aquilo era uma armadilha, mas também sentia algo dentro de mim que eu não conseguia ignorar. Havia uma parte de mim que queria aceitar, que ansiava pelo poder que eles prometiam. No dia seguinte, Gabriel percebeu que algo estava errado. Eles estão tentando te influenciar, disse ele. Sério, não caia nessa. Eles vão usar qualquer coisa para te manipular. Confie em si mesmo. Confie na esfera. Eu sabia que ele estava certo. Mas, ao mesmo tempo, sentia que a linha entre o certo e o errado estava ficando cada vez mais tênue. Eu estava sendo forçado a tomar decisões que poderiam mudar não apenas minha vida, mas talvez o destino de outros mundos. Sabia que o próximo passo seria crucial e que, de alguma forma, eu estava prestes a enfrentar algo muito maior do que eu. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e descobertas. Eu estava exausto, mas não podia parar. Cada momento acordado era gasto tentando entender as lições de Gabriel, e cada noite era uma batalha dentro dos meus próprios sonhos. A esfera prateada havia se tornado minha única constante, um farol que me guiava enquanto eu navegava por mundos desconhecidos. Mas, por mais que eu aprendesse a controlá-la, sentia que algo ainda estava faltando. Algo maior. Gabriel apareceu novamente naquela manhã, com uma expressão diferente no rosto. Ele parecia cansado, como se estivesse carregando um peso invisível. Sentou-se à mesa da cozinha e me encarou por um longo momento antes de falar. Chegou a hora, disse ele, sua voz grave e firme. Eles estão próximos, mais próximos do que você imagina. Meu coração começou a bater mais rápido. Sabia que aquele momento chegaria eventualmente, mas agora que estava aqui, eu não sabia se estava pronto. O que eu faço? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Gabriel suspirou.
como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Você precisa decidir quem você é, quem você quer ser. Essa decisão vai moldar tudo o que acontece a partir daqui. Eu encarei, confuso. Do que você está falando? Ele hesitou por um momento, então continuou. Existe um portal, um lugar onde os mundos se cruzam. É lá que eles vão te encontrar. Se você resistir, pode ter uma chance de escapar. Mas, se você lutar, pode mudar tudo. Mudar tudo? Como assim? Insisti. Gabriel olhou para a esfera sobre a mesa, como se estivesse avaliando-a. Você tem o poder de fechar o portal, de cortar a conexão entre os mundos. Mas isso vai exigir um sacrifício. Um preço que talvez você não esteja disposto a pagar. Que preço? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o horizonte como se estivesse vendo algo que eu não podia enxergar. Você pode salvar seu mundo, disse ele, finalmente. Mas, para isso, pode ter que abandonar parte de si mesmo. Talvez para sempre. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como um trovão. Eu sabia, no fundo, que ele estava falando sobre algo muito maior do que eu podia compreender. Era como se ele estivesse me pedindo para escolher entre duas partes de mim mesmo, a pessoa que eu era e a pessoa que eu poderia me tornar. Naquela noite, tive outro sonho. Desta vez, estava no portal que Gabriel havia mencionado. Era um lugar vasto e caótico, onde diferentes realidades se colidiam como ondas em um mar infinito. Ao meu redor, vi fragmentos de mundos que eu nunca tinha imaginado. Cidades flutuantes, florestas de cristal, desertos cobertos por estrelas. Mas, no centro de tudo, havia uma escuridão densa, como um buraco negro que sugava tudo ao seu redor. E então, eles apareceram. Os caçadores emergiram da escuridão, suas figuras sombrias envoltas em capas negras. Eles me cercaram, seus olhos brilhando como brasas. Senti medo, mas também algo mais: raiva. Raiva por tudo o que eles tinham feito, por todas as vidas que tinham destruído. Você não pode nos deter, disse um deles, sua voz distorcida ecoando pelo espaço. Este é o destino de todos os mundos. Mas, antes que pudessem avançar, ouvi outra voz. Não tão rápido. Era Gabriel. Ele apareceu ao meu lado, segurando a esfera prateada. Ela brilhava intensamente, pulsando com uma energia que parecia iluminar todo o espaço ao nosso redor. Você sabe o que precisa fazer, disse ele, entregando-me a esfera. Confie nela. Confie em si mesmo. Eu olhei para ele, incerto. E quanto a você? Perguntei. Ele sorriu levemente, mas não havia humor em seu rosto. Meu tempo aqui acabou, mas o seu mal começou. Antes que eu pudesse responder, os caçadores atacaram. Gabriel se colocou entre nós, criando uma barreira de luz que os manteve afastados por alguns momentos preciosos. Vá! Gritou ele. Com o coração disparado, corri em direção ao centro do portal. A esfera em minhas mãos vibrava com uma energia incrível, como se estivesse reagindo ao ambiente ao nosso redor. Quando cheguei ao ponto exato onde as realidades colidiam, percebi o que precisava fazer. A esfera começou a brilhar ainda mais intensamente, como se estivesse absorvendo toda a energia ao redor. Senti uma dor aguda na testa, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. Minha visão começou a escurecer, mas, antes que tudo desaparecesse, ouvi uma última coisa. Você escolheu bem, disse Gabriel, sua voz ecoando como um sussurro distante. Então, tudo ficou silencioso. Underline, 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 underline. Quando acordei, estava de volta à minha casa. A esfera prateada estava sobre a mesa, mas agora parecia inerte, sem vida. Olhei ao redor, esperando ver Gabriel ou sentir alguma presença estranha, mas tudo parecia normal. Passei os dias seguintes tentando entender o que tinha acontecido. Os sonhos pararam. As sombras desapareceram. Era como se tudo tivesse voltado ao normal. Mas eu sabia que algo havia mudado dentro de mim. Certa manhã, recebi uma mensagem no meu celular. Era uma foto de mim e Gabriel, em algum lugar que parecia ser outro mundo. A legenda dizia apenas:
Você está pronto para o próximo passo. Olhei para a esfera, que agora começava a brilhar fracamente novamente. Sabia que aquilo não era o fim. Era apenas o começo.